democracia não é apenas importante, é fundamental. É fato que nunca antes tantas pessoas viveram com as suas liberdades civis garantidas como hoje, devido ao avanço dos regimes democráticos pelo mundo. Na democracia, ninguém se apodera do governo por outro meio que não seja o voto. Todos os representantes devem chegar ao poder por meio da decisão popular. Mas por que tanto se fala em defender a democracia? Por que ao imaginar a morte da democracia, a tendência é cogitar um golpe militar? Aos moldes do que aconteceu no Brasil em 64 ou no Chile em 73, tendo como protagonistas as forças armadas, o uso de armas e violência, transformando tudo em uma ditadura do dia para a noite. Mas na era moderna, as democracias morrem devagar, por meio de procedimentos legalmente legítimos. E os líderes autoritários não chegam ao poder através de conflito armado, mas sim por meio de eleições. E depois de devidamente eleitos, passam a utilizar a lei a seu favor para ampliarem as suas autoridades, poderes e até mesmo para se perpetuarem no total e poder absoluto. Não se pode esperar uma ruptura violenta e repentina. A escalada do autoritarismo se dará com o enfraquecimento gradual do papel das instituições como Supremas Cortes de Justiça, Ministério Público, Justiça Eleitoral, perseguição dos seus opositores, controle da imprensa. Essas instituições continuam existindo, mas passam a não ter nenhum impacto na realidade concreta. O líder autoritário não vai surgir com as roupagens que conhecemos, forte, com uniforme militar, segurando armas. O líder autoritário será filho da democracia e com falso discurso democrático. A obra Como as Democracias Morrem narra o enfraquecimento das democracias no mundo contemporâneo, analisando casos passados e elenca os fatos que merecem uma atenção. Os autoritários eleitos realizam movimentações aos poucos. De início, as medidas parecem ser pertinentes, seja para combater a corrupção, melhorar as eleições ou aperfeiçoar a segurança nacional. Mas à medida que o tempo vai passando e a população vai vendo que ele não era tão correto, tão honesto ou tão inteligente para lidar com os conflitos, eles se sentem enfraquecidos e tendem a fortalecer a autoridade do governo e diminuir o diálogo com a população. Sabe quando o líder rejeita as regras da democracia, não aceita o resultado das eleições caso não seja o vencedor, ou alega fraude, mas não apresenta as provas do crime? Esse líder trata opositores como inimigos a serem eliminados e despreza a competição política democrática, com discursos que encorajam a violência e criam notícias falsas sobre os seus concorrentes, fortalecendo o cenário da polarização. O autoritário deslegitima a imprensa sempre que for oportuno. Ele não suporta que a mídia seja livre e independente e demonstra seu incômodo com respostas grosseiras ou em tom jocoso para parecer engraçadinho, mas acuar jornalistas não cabe em uma democracia. O líder autoritário ataca ou ignora minorias. Lembrando que as minorias não são numéricas necessariamente. Elas são minorizadas em relação ao espaço político e à ocupação dos espaços de poder. As minorias têm que ter seus direitos fundamentais assegurados, ainda que não consigam formar maioria nas urnas. Para isso, é necessário que tenhamos um regime democrático que concretize o respeito a esses direitos. Sabe quando a população é surpreendida com um decreto e o seu conteúdo não foi amplamente e previamente discutido? Não foi dada a oportunidade daquele setor e as entidades que o compõem se manifestarem. Muitas vezes, seu teor tem um grande impacto em um determinado setor, mas esse decreto é elaborado na calada da noite e publicado sem nenhum alarde. Isso também denota um viés autoritário. O autoritarismo mostra a face até mesmo quando os agentes negam os efeitos de uma pandemia. Quando o enfrentamento à doença não é priorizado e as desinformações são propagadas. Nada disso é por acaso. É estratégico. Muitos comportamentos desses agentes políticos estão dentro da legalidade, mas não devem ser tolerados. Karl Popper alertou: a tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. A democracia nunca está pronta, é sempre aprimorada e em constante evolução e inclusão. A democracia é a ideia de poder que emerge do povo. Não é um instituto, é uma dinâmica social. Uma obra que não vai se concluir de forma definitiva, por isso
deve ser defendida diariamente. Quem acredita na democracia, acredita na construção de um caminho de forma coletiva, que considera e legitima a opinião do outro, procurando favorecer quem está situado em posições fragilizadas na sociedade.